E aqui eu quero trazer você para o Evangelho de Lucas, para o texto correspondente a Mateus 9, de 14 a 17, é o texto de Lucas, no capítulo 5, do verso 33 ao 39. Lucas 5, de 33 a 39, porque ele expande melhor o que Mateus 9, de 14 a 17, narra de maneira idêntica, mas aqui está mais expandido. Então disseram-lhe os discípulos de João Batista, e não somente eles, preste atenção, não só os discípulos de João Batista, mas olha aqui para mim, também se diz aqui em Lucas, e também os discípulos dos fariseus, presentes na festa de Mateus. Agora veja a contradição de termos, o que a religião produz. Tem dois grupos religiosos dentro de uma festa de pessoas seculares que não estavam nem aí para a religião. E o próprio Mateus tinha se convertido ao evangelho do reino de Deus e não ao judaísmo, não a nenhuma religião, muito menos ao cristianismo, que Jesus não criou cristianismo nenhum. Isso é invenção do imperador Constantino no quarto século, só isso. Mateus, chamado Levi, filho do seu Alfeu, tinha se convertido ao evangelho, a boa nova que Jesus pregava, ensinava, vazava, manifestava, gestuava. Isso é que o fascinou, era isso que ele queria. Isso era caminho, verdade e vida, ou seja, era uma espiritualidade, era um modo de ver a vida, o mundo, de interpretar a existência daí para frente. A isso ele se convertera. E era em relação a isso que ele estava celebrando. Tinha nada a ver com religião. Mas, nessa festa, nesse banquete, nesse gáudio da alegria de quem tinha tropeçado no grande tesouro, que era o caso de Mateus, e que estava deixando tudo, largando tudo para comprar o campo e ficar com o tesouro para ele, no meio disso tudo tem dois grupos religiosos. E totalmente inadequados, fora do lugar, fora da hora, fora de questão. Não tinha nenhuma data vênia, uma intervenção, por favor, tudo fora de hora. É um absurdo. Quer falar disso, vai para as tuas redes sociais. Quer falar disso, fala onde você quiser, mas não seja como uma discípula dos fariseus, nem discípula de João. Na hora errada, com o tema errado. No carnaval, no trio elétrico, entrando em Apocalipse, é uma expressão que eu nunca ouvi na vida, estamos entrando em Apocalipse. Uma preposição que não se usa. Dentro de 5 a 10 anos estaremos no arrebatamento. Coisa mais louca, insensata, desnecessária. Vão passar 5 e 10 anos, não virá arrebatamento nenhum. E nenhum de vocês vai se lembrar da história, porque vocês são enganados como são, porque vão mentindo na cara de vocês e vocês não têm nem memória. É horrível ter memória. É horrível. Eu tenho, graças a Deus. Mas vocês não têm. E aqui estão eles fazendo a mesma coisa, no trio elétrico de Mateus. Na festa, na grande festa, no grande banquete, em sua casa, com numerosos publicanos e outros, com ele à mesa, e os fariseus ali com aquele papo de... Meu Deus, o que é isso? Como é que ele come com esse pessoal? A pergunta é, o que vocês estão fazendo aqui, cara? Vão embora daqui, seus fariseus. Foi o que Jesus disse, ide, aprendei, saiam daqui. Mas religioso não trepa nem sai de cima, não chove e não molha, é um negócio horroroso. A expressão é essa mesmo, não trepa nem sai de cima, não chove nem molha. É um negócio horroroso.
O negócio deles é chatearem, é importunarem, é serem inadequados, é trazerem o assunto errado para a hora errada, sem respeitar momento, hora ou circunstância, sem imitarem Jesus, que falou com propriedade e determinou que nós tivéssemos propriedade em toda a nossa maneira de nos expressarmos e nos apresentarmos na vida. Agora, vocês só não entendem o que eu estou dizendo porque não querem. É absurdo. É enojante, meu Deus, e é cansativo. Eu estou fazendo isso há meio século, pedindo a Deus que o meu coração seja forte para ter mais anos, sem desistir jamais. Eu digo desistir, não eu, que não desistirei jamais, sem que o meu coração venha a falir antes da hora, que ele aguente, porque o cansaço é imensurável de ver tanta idiotice. Aí estão os religiosos aqui. Os discípulos de João na festa de Mateus, no banquete, junto com os discípulos dos fariseus e os escribas dos fariseus, depois de Jesus já ter dito aos fariseus: ide aprendei o que é a misericórdia quer e não o holocausto, pois eu não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Os caras não vão! Não vão, ficam ali chateando, acampados na porta do QG, enchendo a paciência, indo onde não são chamados, se metendo na conversa dos outros, na alegria dos outros, na festa dos outros. Não admitem não serem os seres mais abjetos e chatos da terra. Sempre foram e incuravelmente o serão, porque a natureza da religião é produzir essa chatice diabólica enraizada no coração. É um negócio, desculpem a expressão, mas para quem está cansado como eu, é uma chatice do diabo, do inferno, no coração de vocês. E desculpa dizer vocês, porque a grande maioria está nessa. É uma minoria que pensa diferente. Então os discípulos de João Batista, e bem assim, os discípulos dos fariseus, vieram e perguntaram, e disseram a Jesus: frequentemente, nós, discípulos de João, e também os discípulos dos fariseus, frequentemente jejuamos e fazemos orações. Jejuamos e fazemos orações. O cara vai para a festa do Mateus. Todo mundo comendo, bebendo, o vinho rolando, a comida variada, música tocando, o pessoal se alegrando. Era o trio elétrico de Mateus lá em Cafarnaum. E o cara vem com: entramos em Apocalipse, o arrebatamento está chegando. Nós e os discípulos dos fariseus oramos e jejuamos no meio do banquete. Não é à toa que Jesus de vez em quando arranca um suspiro do coração. Os evangelhos dizem: tirou um suspiro do espírito. E disse: até quando estarei convosco e até quando vos sofrerei? Porque é um sofrimento estar junto dessa maluquice. É um sofrimento, é uma das maiores perseveranças dos santos, é aguentar essa diabolicidade da chatice demoníaca do espírito religioso, que não sabe tempo, nem hora, nem lugar, que não aprende que a sabedoria tem seu tempo, tem sua hora, tem seu modo. Que a sabedoria espera a sua ocasião. Que a sabedoria fala de maneira apropriada. Como se diz de Jesus em Mateus, no capítulo 11, se dirá, você verá daqui a mais uns dias comigo aqui. Como ele era discreto, é o que se diz. E não gostava que se o expusessem à publicidade de nenhum trio elétrico. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías.
de que a sua voz não se ouviria nas praças, muito menos no trio elétrico, que ele não iria andar gritando nem chamando a atenção para si mesmo, que ele passaria sem buscar a convergência de holofotes, nem ficar no centro de nenhuma ribalta. Foi por isso que ele sempre se colocou na marginalidade da existência oficial, atraindo aqueles que pela carência e pela necessidade o procuravam. Mas ele não foi morar em Jerusalém, ele foi morar em Cafarnaum. Ele só foi para o centro do poder na hora de morrer, porque o negócio dele sempre esteve no perímetro da marginalidade e com aqueles que assim eram considerados pela religião, no meio dos quais ele se sentia feliz e à vontade e celebrava. Aí vem esse pessoal estragar tudo. No meio da festa, vem essa pergunta, que a gente olha com mais condescendência por causa dos discípulos de João Batista, que não eram exatamente como os fariseus, mas eram superficiais ainda na sua compreensão. O que a gente vai aprender depois em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, quando Paulo chega a Éfeso e encontra alguns discípulos, se apresentando como discípulos, e Paulo diz: discípulos de quem? Me contem o que vocês creem. Aí eles disseram alguma coisa e Paulo disse: vocês são discípulos de João Batista. Olha, João foi um ser preliminar. Ele veio para preparar o caminho. Ele batizava com água para arrependimento. Mas nós anunciamos o evangelho do reino de Deus, que é um salto quântico. João era discípulo de uma física newtoniana, de objetos físicos do macrocosmos. Nós entramos num ambiente de impermanência, de mutabilidade, de transformação genuína, como eu disse ontem, de arrependimento contínuo, no trabalho do Espírito Santo ininterrupto no coração. É outra dimensão. E é para dentro, não é para fora. E aí os discípulos de João, crendo, Paulo pregou tudo que era concernente a Jesus e os batizou. E eles ficaram cheios do Espírito Santo e falaram em línguas e profetizaram lá em Éfeso. Foi um dos 3 acontecimentos marcados pelo falar em línguas e pelo profetizar como decorrência do enchimento do Espírito Santo. No mais, todo mundo fica cheio do Espírito Santo porque crê pela fé, como acontece com todo mundo. Não em alguns episódios, que são episódios justamente porque são episódicos, e não a constância dos fatos. A constância dos fatos é todos nós, 1 Coríntios 14, 1 e 2, todos nós recebemos do mesmo Espírito, e a todos nós que fomos batizados do mesmo Espírito, foi dado beber do mesmo Espírito, pela fé em Jesus. Esse é o cotidiano. Ali é o episódio. Voltando então aos discípulos de João aqui em Lucas. Nós e os discípulos dos fariseus jejuamos e fazemos muitas orações. É um contraste que eles estão agora estabelecendo. Agora, quando estabelecem o contraste com os discípulos de Jesus, eles estão de algum modo trazendo algum tipo de julgamento a Jesus também. Os discípulos de João Batista, muito delicadamente, os dos fariseus, nunca delicadamente. É uma comparação. Nós, e olha, até os discípulos dos fariseus, no meio da festa, jejuamos e fazemos muitas orações. Era como se hoje em dia, no meio de uma festança, um indivíduo de fé islâmica, no meio do banquete, jogasse seu tapete no chão, se ajoelhasse e ficasse fazendo as suas orações fora da hora, fora do lugar. Quer fazer? Vai para o mato, vai para um lugar escuro, fica sozinho, ou entra no teu quarto, faz qualquer coisa,
privada, como Jesus mandou fazer, privada. A menos que seja a hora do acontecimento público, é outra história. Aí a celebração é essa. Mas não sendo essa, não seja essa figura aqui. Frequentemente jejuamos e fazemos orações, mas os teus discípulos, entretanto, comem e bebem. Claro! Claro! Vieram para a festa, estão na festa. Estão comendo e bebendo, é o que se faz numa festa. Só os hipócritas, religiosos, falsos, é que vão para uma festa e dizemos, entramos em Apocalipse. O arrebatamento está chegando, por que vocês estão celebrando? Mas não deixa o cachê de lado. Pega, põe no bolso e vai embora. É muita hipocrisia e é tudo igual. Tudo se repete, a mesma história se repetindo o tempo todo. Mas vocês não enxergam. Nunca. Ai, Jesus, tem que dormir com esse barulho. Jesus, porém, é uma adversativa, é um enfrentamento. Jesus, porém, contradisse e lhes disse o seguinte: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o noivo? Que lógica é essa de vocês? O reino de Deus tem lógica. O reino de Deus tem sentido de propriedade. O reino de Deus anda conforme as discrições da sabedoria. O reino de Deus tem tempo, modo, hora para ser decidida e escolhida com todo o melhor discernimento. O reino de Deus não é a manifestação da euforia surtada dos loucos. Não é. É a manifestação do bom senso dos sensatos, que repetem na vida o mesmo que Jesus fez e que não têm permissão para inventarem outro modo de ser, senão aquele que repete o modus operandi de Jesus, que disse, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Me repitam no mundo, por favor, me repitam, me repitam. Não vão para além de mim, porque eu não estarei lá, nem fiquem aquém de mim, porque eu não estou aí. Tem que ser me seguindo e ser como eu. Jesus então disse o óbvio. Vocês querem o quê? No meio dessa festa, no meio do casamento, que os caras parem, fiquem aqui jejuando e orando. Os meus discípulos se unirem a vocês para fazerem uma patota dos santarados ali do lado, enquanto todo mundo canta, dança, brinca, assovia, come, bebe, se diverte e troca anedotas e todo mundo feliz, e Mateus não sabe onde se enfia, com a alegria do reino de Deus no coração dele. Vocês querem o quê? Formar um grupo de tristeza, de carpideiros, que na hora da alegria vão chorar? É isso que vocês querem? Porque o espírito da religião é sempre o espírito da contradição. Se está todo mundo feliz, eles ficam infelizes. Se está todo mundo dançando, eles param e querem parar a todos. Se a banda está tocando, eles querem enfiar um requiem. Como Jesus disse sobre eles, comparando os discípulos de João Batista e João Batista com ele, Jesus. E comparando os religiosos à volta, fariseus e de qualquer outra natureza, quando ele contou aquela história, disse, a que compararei essa geração? Senão a meninos na praça. E eu cheguei e vim e propus. E vocês receberam propostas. Antes da minha, primeiro uma proposta, que foi a de João Batista, que chegou e convidou vocês para o choro, para o pranto, para o quebrantamento, para o arrependimento, e vocês não quiseram.
Aí vem eu, o Filho do Homem, que como, bebo, abraço, sorrio, gargalho, salvo, perdoo, faço tudo ficar mais leve, facilito a vida, incluo aqueles que se sentiam completamente marginalizados e dou razões de celebração para a vida. E convido vocês a dançarem e a se alegrarem, e vocês dizem que não também. Vocês nem choram na hora de chorar, nem se alegram na hora de se alegrar. E a conclusão de Jesus foi: nem Deus consegue agradar vocês. Nem Deus consegue agradar vocês. E eu digo a essa geração, digo a você, nem Deus consegue agradar vocês.